Nós estamos terminando o trimestre muito abençoado, em que estudamos sobre Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. O objetivo do nosso trimestre não era só ter dados históricos a respeito do que Deus fez através de Elias e de Eliseu, mas mostrar que Deus, numa época de apostasia, de desvio espiritual, Ele levantou dois gigantes espirituais. Os dois principais profetas, depois de Moisés no Antigo Testamento, Elias e Eliseu. Eles são profetas que fizeram sinais, coisa que nenhum outro profeta fez. Tirando Moisés, nenhum outro profeta do Antigo Testamento fez sinais e maravilhas. E isso numa época de apostasia. Para que nós estamos estudando isso? Porque também nós vivemos hoje uma época de apostasia. E Deus pode nos usar assim como usou Elias e Eliseu. Com um detalhe: Elias e Eliseu estavam no tempo da lei e nós estamos no tempo da graça. Então, há realmente uma necessidade para que nós venhamos certamente a aprender com Elias e Eliseu e fazer como Elias e Eliseu, para que Deus, que é o mesmo, que não muda, também atue em nossas vidas. E hoje nós vamos estudar sobre a morte de Eliseu. Na verdade, o título diz a morte de Eliseu, mas nós vamos estudar a última profecia de Eliseu, a morte de Eliseu e o último milagre de Eliseu. Porque o último milagre de Eliseu foi póstumo, ou seja, depois da sua morte. Então é o final do ministério de Eliseu. Mas antes vamos ouvir o nosso hino, nosso vídeo.
Irmãos, Eliseu aparece na Bíblia, nomeado por Deus, né? Antes mesmo que ele aparecesse fisicamente no texto bíblico, ele aparece lá no Monte Horebe. Deus indica Eliseu como sucessor de Elias. Nem o Eliseu sabia, não é verdade? Deus falou o nome do Eliseu, a primeira vez que aparece o Eliseu na Bíblia, ele aparece nomeado por Deus. Deus indica para Elias: ó, você vai até Abel-Meolá e lá você ungirá Eliseu, filho de Safate, profeta, em teu lugar. E aí então Elias foi dali, do Monte Horebe, para Abel-Meolá. E nós vimos que Deus usa Eliseu grandemente. Eliseu está na Bíblia, ali no capítulo 9 do segundo livro de Reis, quando Eliseu manda um dos filhos dos profetas ungir a Jeú. Ele vai, manda esse filho do profeta ungir a Jeú. Jeú é ungido, se torna rei de Israel, acaba com a casa de Acabe, mata Jezabel, enfim, acaba com o culto a Baal, conforme havia dito o profeta Elias. Foi assim que Eliseu, continuando o ministério de Elias, cumpre o último ponto que Deus tinha falado lá no Monte Horebe. Porque no Monte Horebe, Deus disse a Elias que ele ungiria a Azael, rei da Síria, ungiria a Jeú, rei de Israel, e ungiria Eliseu no seu lugar. Na verdade, ele pessoalmente só ungiu o Eliseu. Depois foi o Eliseu que ungiu Azael. E agora Eliseu manda um dos filhos dos profetas ungir a Jeú. E Eliseu então faz o quê? Pode passar. Não, para trás. Isso. O que acontece? No capítulo 9, a Bíblia menciona que Eliseu mandou aquele filho dos profetas, e depois Eliseu desaparece do mapa. Você não ouve, mas você ouve tudo que o Jeú fez, tudo. E Eliseu, capítulos 9, o resto do capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, só vai aparecer Eliseu de novo no capítulo 13, versículo 14, que nós lemos aqui. Do dia que Eliseu mandou um dos filhos dos profetas ungir Jeú, até o dia em que aparece de novo Eliseu aqui, nesse versículo 14 do capítulo 13, se passaram, aí está escrito 30, mas está errado, é 45 anos. 45 anos. Porque se você for somar os reinados de Jeú, o filho dele, Jeoacás, e dá 28 mais 17, dá 45. E aí entra Jeoás, que é o neto de Jeú, para reinar, e é este rei que vai ao encontro de Eliseu. Então foram 45 anos em que não se ouviu falar de Eliseu. A narrativa bíblica parece que esquece do Eliseu. A gente até pensa que ele já morreu. Aí ele aparece aqui no capítulo 13, versículo 14. 45 anos não são 45 dias. Eu fiz 46 no ano passado. É a minha vida toda. Eliseu desaparece do mapa. E é outra característica, irmãos, que nós entendemos, tanto na vida de Elias, porque aconteceu isso com Elias também. Foi um período de tempo menor, mas nós vemos que Elias também, quando ele chama Eliseu, o texto bíblico esquece de Elias. Só vai aparecer alguns anos depois, por causa do episódio da vinha de Nabote. Mas até ali,
Não se fala mais de Elias. E depois que Elias aparece e dá aquela mensagem para Acabe lá na vinha de Nabote, ele desaparece mais alguns anos. E nós só vamos vê-lo lá quando o rei Acasias está doente. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É que o homem de Deus não precisa ficar aparecendo sempre. Ele tem que saber sair dos holofotes. Olha, Eliseu tinha feito muitos milagres e desaparece por 45 anos. Ele estava lá fazendo o trabalho dele, junto às escolas dos profetas. Nós vimos na aula passada que ele sempre esteve envolvido com a formação dos profetas, dos servos de Deus, dos filhos dos profetas, mas ele desapareceu simplesmente. 45 anos, que não são 45 dias. Se fosse alguns dos dias de hoje, não ia aguentar. Não, eu tenho que aparecer, que é isso? Vou fazer, eu tenho chamado, eu tenho porção dobrada do espírito de Elias. Como é que Deus me deixa aí na obscuridade? Irmãos, é porque o homem de Deus, ele quer que Deus apareça. É por isso que João Batista veio no espírito e virtude de Elias. Porque um dia chegaram para ele e falaram: olha, aquele homem que você batizou lá no Jordão, agora está batizando mais do que você. E a Bíblia diz que na verdade Jesus não batizava, porque batizava nos seus, era tudo mentira, uma fofoca, tá vendo? Era uma fofoca mentirosa só para tentar o João Batista. E o João Batista falou: é verdade, convém que ele cresça e que eu diminua. O homem de Deus, ele quer que Deus apareça. E para Deus aparecer não depende de você. Para Deus aparecer não depende de você. Eliseu podia ter falado: mas eu estou com porção dobrada do Espírito de Deus. E Elias, assim, estou aqui num ocaso, ninguém me procura. E olha que Israel teve guerras. E olha que agora que o rei era escolhido por Deus. Eliseu podia ter falado: fui eu que mandei um menino lá ungir Jeú. O Jeú nem me chama, nem me considera. Eu vou lá no palácio e falo: Jeú, estou aqui, eu sou um profeta. Quando era o rei Jorão, que era aquele rei terrível, o rei Jorão às vezes me chamava lá, às vezes eu tinha que ir lá resolver os problemas do Jorão. Agora que um rei fiel a Deus, eu poderia estar aí, quem sabe até ter um quartinho lá no palácio ali, ou uma casa e tal. Ninguém nem lembra de mim, nem vem perguntar nada para mim. Ele não estava preocupado com fama nem popularidade. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele podia até ter feito. Quando Jeú ele eliminou o culto a Baal, a Bíblia diz que ele não eliminou o culto aos bezerros de ouro. Eliseu podia ter levantado e ido lá: escuta, o senhor não fez o trabalho direito, vamos lá destruir esses bezerros. Se profeta fosse revolucionário, como ensinam os teólogos da libertação, ele já tinha levado os filhos dos profetas: vamos derrubar esses bezerros aqui e tal. Não, ele não fez absolutamente nada. Por quê? Porque Deus não mandou fazer. Pelo contrário, alguém trouxe uma palavra que não foi ele, porque ele não disse que foi ele, então não foi ele. Deus ainda levantou um outro profeta para dizer para Jeú o seguinte: Deus está dizendo, já que você não destruiu o culto dos bezerros de ouro, falhou nisso, mas como você fez tudo o que eu queria que você fizesse para destruir a casa de Acabe, destruir o culto a Baal, destruir o templo de Baal, transformou o templo de Baal em latrina, como você fez tudo o que eu queria, você e a sua família vão reinar até a 4ª geração. Quem sabe é um discípulo dele, esse profeta. Pois é, quem sabe fosse um discípulo de Eliseu. Eliseu podia ter ficado com dor de cotovelo. Isso acontecia naquele tempo. Hoje em dia não acontece isso, né? Alguém que fica com dor de cotovelo porque um outro foi usado por Deus, em vez de eu ser usado por Deus, eu que fui chamado para ser o chefe.
Mas ele não ficou com o cotovelo, nem ficou revoltado, nada. Ele passou 45 longos anos no seu trabalho simples junto às escolas dos profetas, sem fazer milagres, sem ser chamado pelas autoridades. Parece que o seu tempo tinha passado. 45 anos. Mas ele era o homem de Deus. Durante estes 45 anos, o que Eliseu tinha profetizado aconteceu. Não foram frutíferos esses anos. Não foram frutíferos esses anos. Durante esses 45 anos, o que Eliseu profetizou? Vamos ler lá em 2 Reis 8, 11 e 12. Eu vou pedir para o irmão Clóvis ler para nós. 2º livro dos Reis 8, 11 e 12. E olhou para Azael, fitando nele os olhos, até que este se sentiu envergonhado. Então o homem de Deus chorou. Perguntou a Azael: por que chora o meu senhor? Respondeu ele: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo as suas fortalezas, os seus jovens matarás à espada, os seus meninos espedaçarás, e as suas mulheres grávidas venderás. Quando Eliseu foi ungir a Azael, rei da Síria, ele olhou a Azael. Deus lhe mostrou o futuro de Israel. E ele começou a chorar. Ele deu uma encarada no Azael assim, que Azael ficou até com vergonha. O que não aconteceu comigo aí? Ele sabia que Eliseu era o nome de Deus. Ele ficou, o que aconteceu aqui? Aí ele chorou e ele disse: olha, eu estou vendo o mal que você vai fazer a Israel. E Azael, que era apenas um general da Síria, mas quem sou eu para fazer isso? Ele falou: Deus me mostra que você será o rei da Síria. Ele viu. Quem tinha ungido era o Elias, né? Que tinha ungido o Azael. Não, o Eliseu mesmo, nessa vez aqui. Nesse episódio, o Azael perguntou para o Azael para ver se ele ia morrer ou não, o Ben-Hadad. O Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Então, Eliseu foi para Damasco. Aí Ben-Hadad, quando soube que Eliseu estava em Damasco, aí mandou o Azael ir lá para perguntar para Eliseu se ele ia ficar curado. Aí foi quando Eliseu olhou para ele. Primeiro falou que o rei ia morrer. E depois falou, ó. Aí foi quando ele olhou e ele disse: por que você está olhando para mim? Ele falou: porque eu estou vendo, Deus está me mostrando que você vai ser o rei da Síria. Quer dizer, é nesse momento que Eliseu unge. Ele não ungiu com óleo, porque ele não era um rei judeu, né? Um rei israelita. Então mas ele disse, tanto que o Azael voltou para o palácio, mentiu para o rei Ben-Hadad. Ele disse que o senhor vai sarar. No outro dia foi lá e matou. Deixa eu ser, você o rei mesmo? Então já fez o serviço. Né? Então, aquilo que Eliseu falou, quando Azael, diante de Azael, durante aqueles 45 anos, aconteceu. Quem lê para mim, agora vamos ler. Quem lê não, eu vou pedir para o irmão Israel ali do Grimaldo, lê para a gente 2 Reis 10, 32, 33. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassistas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassã. Amém. Então, irmãos, Eliseu não estava na popularidade, nos holofotes, ninguém ia perguntar por Eliseu, ninguém chamava Eliseu para profetizar, mas o que o Eliseu tinha falado estava se cumprindo. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra.
E às vezes nós somos usados por Deus, nós profetizamos, nós trazemos uma mensagem de Deus, nós ajudamos na consolação das pessoas e ficamos, parece que esquecidos. Mas as pessoas podem ficar esquecidas, mas aquilo que Deus falou através de nós se cumpre. Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus não precisa da nossa evidência para fazer cumprir aquilo que Ele falou para nós. Nós temos que aprender isso. Nós estamos na obra de Deus. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas o nome que tem de ser glorificado, o nome que tem de ser honrado, é o nome de Deus. E Eliseu nos ensina isso. 45 anos que ele não é procurado, que ele não é buscado, que ele não profetiza. Mas durante esse tempo ele fez a obra de Deus e Deus honrou a palavra do próprio Deus falada por intermédio do profeta. Pastor, naquele tempo já tinha um Haddad aí, hein? Bene Haddad já tinha. Tá? O que é esse Bene aí na frente? Bene é filho. Filho. Haddad era um deus. Exatamente, Bene é filho. Bene Haddad. Então, durante esse tempo Eliseu não apareceu, mas a palavra de Deus falada através do profeta se cumpriu. É isso que é importante. Jeoás, que era o neto de Jeú, o Eliseu, quando Jeoás aparece no cenário histórico, quando ele assume o reino, Israel continuava em guerra com a Síria. Azael tinha feito muito estrago. O filho de Azael, que também se chamava Bene-Hadad, também havia guerreado contra Israel. E o pai de Jeoás, o filho de Jeú, o Jeoacás, a Bíblia diz que depois que ele sofreu, porque Azael já desde os dias de Jeú, que a gente acabou de ler, havia invadido partes das terras de Israel, a Bíblia diz que ele clamou a Deus e Deus lhe deu vitórias. Então ele recuperou parte daquelas terras que haviam sido invadidas pelos sírios. Mas quando ele morreu, o rei Bene-Hadad terceiro, a história conta que é o Bene-Hadad terceiro, ele falou: vou aproveitar que agora eu tenho um rei novo, inexperiente, e vou retomar as terras que Jeoacás havia recuperado. Um rei novo, um rei novato. Jeoás recebe duas notícias que deixaram preocupado. Primeira notícia é a notícia de que o rei da Síria vinha novamente guerrear. Segunda notícia: Eliseu está doente. O profeta Eliseu, nosso comentarista disse que ele devia ter por volta de 80 anos. Nós não sabemos a idade de Eliseu, mas só depois que ele mandou ungir Jeú já tinham se passado 45 anos. Então ele devia ter uma idade já avançada. E a Bíblia diz que ele estava doente. Jeoás recebeu duas notícias ruins. Primeiro, o rei da Síria vem aí. Segundo, o homem de Deus, o profeta, está doente. Eliseu podia não aparecer, Eliseu podia não ser procurado, Eliseu podia não estar profetizado, mas ele era um homem de Deus. Ele tinha um nome no meio do povo. Desde o começo até os dias que ele estava doente, da doença que ele havia de morrer. Outra lição que nós aprendemos com Eliseu: o proverbista nos diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Ele começou, quando ele passa o início do seu ministério, quando ele faz o primeiro milagre, quando ele passa o Jordão em seco, os filhos dos profetas, os 50 filhos dos profetas que estavam ali, curiosos, que tinham visto Elias e Eliseu, quando Eliseu voltou, eles disseram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Ele já foi reconhecido como sucessor
de Elias, como homem de Deus. Um pouquinho de tempo depois, aquela mulher sunamita chega para o marido e diz: tenho visto que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Depois aquela moça aquela menina que foi escravizada e levada para Damasco, levada para a Síria, ela disse para a sua patroa: olha, na minha terra, lá em Israel, existe um homem de Deus, e eu sei que se o meu Senhor for lá, ele será curado. Quando Naamã chegou lá perto do rei, o rei começou a se rasgar as vestes, ficou desesperado. Eliseu mandou avisar: manda vir aqui, porque ainda há um homem de Deus aqui em Israel. Aleluia. Então nós entendemos. Quando lá no deserto, quando ali Jorão também estava ali com Josafá e tal, e não tem ninguém do Senhor aqui, porque nós possamos consultar ao Senhor. Aí alguém falou: aqui tem Eliseu que derramava água nas mãos de Elias. Aí Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Então Eliseu, irmãos, era um homem que tinha testemunho do começo do ministério, mas também do fim do ministério. Eu e você temos que dar bom testemunho. Oh Deus, glória a Jesus. Pedro, ele diz, numa das suas cartas, que quando falarem mal de nós, tem que estar falando bem. Ou seja, quando forem nos falar mal de nós, tem que falar mal de nós porque nós servimos a Deus. Ah, aquele crente ali, ele é chato, ele não participa das coisas que a gente participa, ele é antissocial, ele é fundamentalista. Hoje está na moda dizer, ele é fundamentalista, ele é homofóbico. Essas coisas ele tem que falar de nós. Eles estão atacando, mas no ataque, na crítica, na zombaria, eles estão revelando o nosso bom testemunho. Foi o que fizeram com Daniel. Fizeram uma CPI para arrumar alguma coisa para pegar o Daniel. Aí eles viram que eles só podiam pegar Daniel na lei de Deus. Pensaram: não vamos criar uma estratégia aqui. Esse homem não rouba, esse homem não engana o rei, não leva propina, esse homem, ele é fiel, competente, trabalhador, mas ele serve a Deus. Então, se nós falarmos para alguém adorar, ninguém cultuar a ninguém, a não ser ao rei durante 30 dias, ele, como ele é crente fiel, ele vai continuar adorando a Deus. Tanto que todo mundo sabia que ele orava 3 vezes ao, só ficaram lá. Agora é a hora da oração. Ele vai orar porque ele não vai mudar. Por quê? Porque é na fidelidade que o crente tem que ser falado mal. É o que Pedro disse. E foi assim com Eliseu. Ele era um homem de bom testemunho. Os anos se passaram, ele saiu dos holofotes, mas o seu testemunho era o mesmo. E Jeoás recebeu essas 2 notícias, e ele então foi atrás do profeta. Primeiro, diz a Bíblia de Jerusalém, no comentário da Bíblia de Jerusalém, foi visitar Eliseu porque soube que ele estava doente. E ele também foi visitar Eliseu porque ele estava em apuros. Ele estava em apuros. Ele queria uma mensagem de Deus. E ele foi buscar no homem de Deus. Seu avô não o tinha procurado, seu pai não o tinha procurado, mas isso não tirou o testemunho de Eliseu. Outra coisa que a gente aprende: Eliseu não se colocou em evidência porque o rei perguntou para ele, porque o rei Josafá perguntou para ele, porque ele salvou o rei Jorão de muitas enrascadas. Não. O testemunho dele era por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Os reis passaram, mas o testemunho de Eliseu permaneceu.
Ele não era crente, nem buscava a Deus por causa das conveniências e das circunstâncias. Tem gente, irmãos, nos dias de hoje, que busca a Deus, ora a Deus e se consagra a Deus. Por quê? Porque ele sabe que por causa das circunstâncias, de quem está dirigindo a igreja, por causa da proximidade que ele tem com as pessoas, ele sempre é convidado para pregar, ele está em evidência. Então ele busca a Deus. Quando mudam as coisas, aí agora não me chamam mais, não preciso orar mais, não preciso pregar. Eu já ouvi gente falar assim, não, antigamente eu orava, não estava que me chamavam para pregar. Agora, como eu sei que não vão me chamar para pregar mesmo, por que eu vou orar? Por que eu vou preparar a mensagem? Por quê? Porque ele servia a Deus ou servia aos homens? Tem muita gente que ora, se consagra, mas é para agradar os homens. Isso é um pedido muito grande, como diz aqui o pastor José Serafim. Nós temos que ter comunhão com Deus. Temos que fazer a obra de Deus. Paulo disse, se você quiser agradar aos homens, você não é servo de Cristo. Você prepara a sua mensagem. Ninguém te chamou para pregar, ninguém vai chamar para pregar. Você já... Porque a gente prega primeiro para nós. Você já foi edificado pelo estudo que você fez, pela oração que você fez, pela mensagem que você preparou. Porque senão... E às vezes você até... Aconteceu comigo. Uma vez Deus me deu uma mensagem e eu fui com o coração assim, ardendo para a igreja. Lá em Guapo, né, Gessé? Hoje está o irmão Gessé aqui, que está aqui conosco. Presbítero lá em Salto. E eu fui. Na época do pastor Oswaldo Jeremias, que já estava bem doentinho, já estava bem... Você lembra bem. E eu fui assim, e os obreiros que tinham lá, o Gessé não era obreiro naquele tempo ainda, né? Mas juntava meia dúzia, juntava todos os pastores, auxiliares, presbíteros lá, punha no edificador, não dava meio diácono, não era? Não ia à igreja. Então ficava eu, que não era nem membro da igreja, porque lá era o Ministério de Santos, eu era em Belém, eu era congregado. E o pastor. Então só estavam nós dois no culto. E eu cheguei com aquela mensagem, eu sei que o pastor estava doente, não estava bem, ele sempre estava para pregar. E eu falei, hoje é meu dia, né? Deus já deu uma mensagem. Cheguei lá, sentei e fiquei. Aí, vamos orar para a mensagem. Eu já abri até a Bíblia. Fiquei com a Bíblia assim aberta. Aí ele orou. Depois que ele orou, todo mundo sentou, eu fiquei de pé. Falei, agora ele vai me dar uma. Aí ele olhou para mim, virou. Irmã fulana, vem dar uma mensagem. Aí a irmã veio e falou nem 10 minutos. Aí eu falei, que coisa, foi dar a irmã dar mensagem, mas não tinha mensagem nenhuma. A mensagem está comigo. Aí eu já fiquei preparado, né? Ele aprendeu a lição. Aí ele olhou de novo para mim. Irmã Beltrana, vem aqui. Irmão, falaram 3 irmãs naquela noite. E ele acabou o culto, não me deu nem para orar para o filho. Aí eu saí, fui para casa, falando, o pastor Oswaldo precisa jubilar imediatamente, está fora da direção de Deus. Aí eu foi meu pensamento, e ainda de noite eu adorei o Senhor. Põe na cabeça do pastor Oswaldo, ele não está bem, está fora da direção de Deus, agora já está, além da mente dele não está boa, ele já está desviado, já praticamente. Porque eu estou com a mensagem, ele foi 3 irmãos para pregar que não falaram nada. E fiquei assim, com raiva. Aí falei, tá bom, agora no próximo culto eu vou. E quem disse? Isso era meio de dezembro, irmão. Até o fim de dezembro eu não consegui mais ir à igreja. Sempre tinha um impedimento, tinha um problema forte, tinha correção, Não! Eu fui lá na casa dele para despedir, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque não consegui nem ir mais para culto nenhum. E vim para cá. E aquela mensagem ardendo. Aí veio, era férias, em janeiro, não ficava lá em Guapo e tal. Eu tinha um compromisso em Peruíbe com o pastor Reginaldo. Peruíbe, que era um congresso de jovens, preparei a mensagem, tudo direitinho, tal. Ele foi me buscar, me levou. Quando eu cheguei lá e tal,
estava preparadinha a mensagem, quando eu me ajoelhei para orar, o Espírito Santo falou, aquela mensagem é hoje. Eu nunca esqueci. Qual é o teu nome? Lá no encontro do anjo com Jacó. Qual é o teu nome? Aí eu falei, mas Senhor, não tem nada a ver. Aqui eu preparei essa mensagem aqui. É outro tema, não tem nada a ver. É hoje. E eu preguei. Foi olha, até hoje acho que eu não tinha uma pregação com a cara. Quando eu olhei no relógio, se o saudoso Morroto estivesse lá, ia me puxar uma cabeça. Mas quando eu olhei no relógio, eu já tinha falado 2 horas. Eu nunca preguei tanto. E parecia que eu tinha começado naquela hora. Eu olhei a 10 e pouco. Aí que eu olhei, também Deus me fez olhar, porque estava no final de terminar. Aí eu olhei, eu já me encerrei e tal, e foi uma bênção, foi uma... Aí fui jantar com o pastor Reginaldo, na casa dele. Aí o pastor Reginaldo falou, caramba, que bênção. Faz um mês e meio que eu ando orando ao Senhor para alguém trazer uma mensagem como o Senhor trouxe hoje. Eu falei, foi você, então, responsável. Que você orou 1 mês e meio, que era exatamente 1 mês e meio que eu tinha demorado para pregar essa mensagem. Porque aí eu vi que o pastor Oswaldo não estava desviado, não estava lá na Deus. O desviado era eu. Porque ele olhou para mim e o Espírito Santo não falou, não põe ele para pregar não. Porque ele está com uma mensagem, mas não é para hoje, nem é para aqui. Alguém me aconselhou a gravar as mensagens, de fazer DVD. Não, eu não vou fazer porque eu não gosto disso. Está cheio de gente aí decorando DVD e pregando mensagem de DVD. E de televisão, parece que é só ele que vê televisão. Então não é bom gravar não, porque a pessoa não vai buscar, né? É mais fácil ligar o DVD. Mas é verdade, é isso mesmo. Inclusive teve um irmão, uma vez, também parece que só o irmão que viu, né? Na mensagem. Aí o cidadão pregou, tal, aí no final do culto esse irmão chegou para ele, professor de escola dominical, por isso que é bom. Ele chegou para ele e falou assim, meus parabéns pela sua mensagem, o senhor decorou 3 dias, só faltou um pedaço assim, o senhor esqueceu aqui que ele também falou assim. O cidadão ficou vermelho. Então, irmãos, ainda não vim para cá ainda. Então, o que acontece? Jeoás foi ao encontro de Eliseu. Por que eu disse isso? Não interessa se você está em evidência, não está, não interessa que Deus pode te usar. E interessa que você tem que estar na comunhão com Deus. Jeoás foi à presença de Eliseu porque ele, velhinho, doente de cama, continuava sendo considerado um santo homem de Deus. Agora, o que a gente aprende? É isso. O que a gente aprende? A Bíblia diz assim, eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo desmonta a teologia da confissão positiva. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. O homem que mais milagres fez no Antigo Testamento, depois de Moisés, morreu doente. Morreu doente. A Bíblia deixa bem claro. Mas ele não ressuscitou o filho da Sunamita? Ressuscitou o filho da Sunamita e morreu doente. E Deus faz, e a Bíblia faz questão de mostrar que Eliseu não estava desviado. Porque se fosse essa turma aí que diz que quem está doente é que está em pecado. Só que ele ainda profetizou e a profecia se cumpriu para mostrar que ele estava na direção de Deus. Outra coisa interessante, eu não falei na pré-aula, nem tinha prestado atenção nisso, por isso que a gente tem que estudar, né? O professor Fábio Segantin, de Santa Bárbara do Oeste, a gente coloca também um link lá do estudo dele, ele diz assim, que quando Jeoás diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, alguns estudiosos da Bíblia dizem, ele deve ter visto algo para ter falado aqui. Porque quando Eliseu diz
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, foi quando ele teve aquela visão dos carros de fogo, dos cavalos de fogo, que os separaram de Elias. E o redemoinho que fez Elias subir. Então ele teve uma visão da glória de Deus, uma visão sobrenatural. Jeoás, quando ele chega à casa de Eliseu, a Bíblia diz que ele chora sobre o seu rosto, né? Ele chora e diz: meu pai, carros de Israel e seus. Ele repete aquilo que Eliseu tinha visto lá. Então, alguns estudiosos da Bíblia entendem que Jeoás viu algo de sobrenatural. O homem de Deus estava de cama, estava doente, mas a glória de Deus estava com ele. O Espírito de Deus estava nele. Deus não o abandonou mesmo no leito da enfermidade, a ponto do rei Jeoás ter tido uma visão sobrenatural para ter dito aquilo que ele disse. E é interessante, irmãos, que Jeoás disse aquilo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E na mesma hora Eliseu se lembrou, porque ele já tinha dito isso lá atrás. Deus também fez Jeoás ver aquela visão. Para quê? Para que Eliseu lembrasse que assim como Deus tinha sido com ele no início, também estava com ele no fim do ministério. E nós temos essa experiência. Quantos de nós já não fomos visitar irmãos enfermos, irmãos que estão gravemente enfermos, que a enfermidade é para a morte? Nós vamos lá visitá-lo para consolá-lo, para ajudar, e nós é que saímos confortados. Por quê? Porque a presença de Deus está na vida daquele irmão, daquela irmã, apesar da doença. E apesar da doença ser para a morte. Mas não, meu irmão. Então justamente, eu fico pensando como é que essas pessoas que dizem que o crente não pode ser, não pode ficar doente, como é que eles entendem esse versículo aqui, que está em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo aconselhando a Timóteo: não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Quer dizer, o nome Timóteo. Eles dizem que Timóteo não tinha fé. Fraquejando. É o que eles dizem, né? Não tem jeito. Mas não é a verdade, irmãos. A verdade é essa: crente pode ficar doente, sim. E pode morrer doente. É doença. Eu vi outro dia um irmão dizendo: a doença às vezes é a desculpa que Deus dá para levar a pessoa, não é? Ele não precisa, porque a pessoa precisa ficar doente para morrer. Pode morrer sem ter nenhuma doença. Foi o caso do nosso saudoso irmão Clóvis, né? Morreu, né? A bateção do óculos dele deu morte natural, né? Não tinha nenhuma doença. Mas tem a hora que acaba o tempo, Deus vai levar mesmo. Mas às vezes Deus usa a desculpa da doença. E isso não quer dizer que seja pecado. Tem doença que é pecado. Tem doença que é disso que é pecado. Eu tive doença que foi pecado. Tive uma hernia de hábito do estômago do esôfago, que era fruto da minha desobediência. E o dia que Deus curou, ainda falou: era só desobediência, você está curado hoje. Tem doença que é fruto da velhice, da degeneração natural, que era o caso de Eliseu. E tem doença que é fruto dos nossos erros. Toma uma chuva aí e fica com a roupa molhada. Depois, se você ficar gripado, vai dizer que é o diabo. É você mesmo. Né? Pois não. Quando há uma doença por pecado, geralmente é uma disciplina de Deus para a pessoa se arrepender e para não ser condenado com o mundo. Então, quando o crente comete um erro e fica doente, Deus lhe dá tempo de refletir e se arrepender, porque Deus não quer a sua condenação. Pois é, isso mesmo. Pois não, irmão pastor Mano. Lá escutando um diácono nosso, ele estava no campo, no culto de evangelismo, e ele trouxe a última palavra dura de Deus. E falou: e agora
Eliseu, irmãos, morreu doente. O profeta que mais milagres fez depois de Moisés no Antigo Testamento. E nem por isso ele está desviado, nem por isso ele tinha pecado. E Deus ainda mostra na narrativa que ele estava em perfeita comunhão com Deus. A ponto que Jeoás, quando chegou, teve aquela visão sobrenatural. Aí Jeoás chegou e chorou. O rei está vindo aí, por favor, faça alguma coisa. Aí o Eliseu disse assim: toma um arco e flechas. Toma um arco e flechas. Aí nem foi lá, pegou um arco e flechas. E aí ele pôs a mão dele sobre a mão do rei. Isso, irmãos, é uma imposição de mãos. Isso era uma coisa importante. Isso aqui eu fiz questão de demonstrar isso na pré-aula, porque a gente passa por cima disso. Mas isso mostra a consciência que Eliseu tinha da continuidade do ministério profético. Por que ele impõe as mãos sobre a mão do rei? Porque a imposição de mãos é uma demonstração de que eu estou transmitindo o poder de Deus que está em mim, o Espírito de Deus que está em mim e outro. É por isso que se impõe a mão na separação de obreiro. Moisés já pôs as mãos sobre Josué lá, para transmitir o Espírito que estava sobre ele em Josué. É por isso que o nosso pastor sempre fala: cuidado com quem põe suas mãos. Eu, quando eu fui separado aqui, eu fiquei assim com... Porque tem algumas pessoas, né, que o pastor manda colocar alguns obreiros assim, colocar a mão, que eu falei: isso aí não vai pôr a mão. Tinha alguns lá que... Não. Eu segui assim. Então, foi uma das poucas vezes na minha vida que eu olhei com o olho só. Aí chegou, quando eu vi quem foi que impôs as mãos, eu falei: isso aqui. Amém. Aí eu fechei o olho de novo. Assim, quando eu notei um ventinho assim, eu falei que ele saiu, pode vir outro, mas então tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Então, imposição de mãos mostra a transmissão do poder. Então, quando Eliseu coloca suas mãos sobre as mãos do rei, o que ele está dizendo? Eu tenho o espírito do rei, não. O rei não tinha se separado dos pecados de Jeroboão. Embora ele tivesse buscado a orientação de Deus, ele não era um rei fiel. E Eliseu sabia que ele estava para morrer, estava doente, mas o ministério profético prosseguiria. A partir dali, irmãos, a partir de Elias, que foi aquele é depois ou antes? Aqui eu perdi. Você tinha passado uma... Acho que é antes. Isso. A partir de Elias, o papel do profeta sofre uma modificação no reino de Israel. Né? Os profetas começam a ser levantados por Deus para confrontar tanto os reis quanto os sacerdotes, para revelar progressivamente a vinda do Messias. A partir de Elias, o ministério profético tomou um outro rumo em Israel. É por isso que nós tivemos a lição 9 do Monte da Transfiguração, quando Elias ali vê o cumprimento de tudo que os profetas falaram na pessoa de Jesus. Por quê? Porque os reis já estavam desviados, ímpios, os sacerdotes eram espúrios, porque os sacerdotes ali eram do culto dos bezerros, não eram levitas. Então Deus começa a levantar os profetas para ser os mensageiros do povo. Então, a partir de Elias, o ministério profético é aquele que Deus usa para restaurar o povo. Ele muda de figura o ministério, o ofício profético. E vão até João. Pode ir mais para frente? Então, pode deixar aí. Então, quando Eliseu coloca suas mãos sobre as mãos do rei, como transmitindo o poder, transmitindo o Espírito, transmitindo a confiança, a credibilidade, ele mostra que tem consciência de que o ofício profético é ele quem vai prosseguir a obra de Deus. E ele então, depois que
Pois não. Não tem microfone, né? Vai na voz audível. Professor, é o seguinte, a minha pergunta é essa. Essa Assíria que está sendo assolada lá pela guerra é a mesma do tempo de Eliseu? É a mesma região, só que o povo é outro. Porque hoje os sírios ali são os árabes. São os árabes. E aqueles sírios que moravam lá não eram árabes. Né? Porque naquele tempo ainda não era um outro povo que foi destruído depois pelos assírios. E os árabes ocuparam aquela região, mas é a mesma região, sim. Porque está sendo assolada lá pela guerra. Pela guerra. E o presidente lá, o líder, ele vai acontecer o que aconteceu com o Gaddafi, né? Porque ele está sendo cercado. Exato, cada dia mais. E o país está sendo destruído. Exato. Mas ele é teimoso, não vai sair dali mesmo. Então, oremos, inclusive, porque quem mais está sofrendo na Síria são os cristãos. Porque os dois lados matam os cristãos. Os que mais sofrem são os cristãos lá na Síria. Então, ele coloca as mãos sobre o rei. E depois diz assim: abre a janela e lança a flecha. Aí ele vai e pá, lança a flecha. E o profeta diz: essa é a flecha do livramento, da libertação, flecha da vitória, uma outra tradução. É importante observar que Deus não atende só pela oração. Às vezes é por uma orientação. Exato. E às vezes a gente acha que o homem de Deus está doido. Porque ele nem orou, né? Ele nem fez isso, ele nem fez aquilo, ele está seguindo a orientação de Deus. A orientação de Deus. Aí ele lança a flecha, aí ele lançou. Aí depois ele agora fere o chão. Aí ele pegou uma flecha, feriu, segunda flecha, terceira e parou. Parece que tinha 7 flechas lá. Porque ele lançou uma e depois o profeta ficou indignado. Por quê? Ele falou: você tem que ter lançado 5 ou 6. Então, tudo indica que devia ter 7, né? Já tinha a aljava, cabia 7 flechas. Quer dizer, ele não confiou plenamente na palavra de Deus. Lança essa flecha. Essa flecha é a flecha do livramento. Agora fere o chão. Ele devia ter pegado todas as flechas. E até o fim. Mas não, ele parou na terceira. Era bem a cara do pai dele, do avô dele. Fazia as coisas de Deus pela metade. E a Bíblia diz que eles não fizeram o que era reto aos olhos do... Então, crente que faz as coisas pela metade não agrada a... Ele podia ter lançado 6, só lançou 3. Fez pela metade. Igual o avô dele. Acabou com o culto a Baal, mas não acabou com o culto dos bezerros. Aí o profeta ficou indignado. Você devia ter lançado 5 ou 6 e você teria destruído os sírios. Mas como você só lançou 3, você só vai ter 3 vitórias sobre os sírios. Mas hoje, já há bispo que faz jus à indignação de Eliseu. Faz a campanha das 7 flechas. Mas a campanha das 7 flechas. Mas não adianta, porque tem que ser a flecha na orientação de Deus. O problema não está na flecha, está na confiança na palavra de Deus. E aí então, eu já falei essa parte, pode passar? Israel, mas isso aí serviu também. O profeta ficou indignado, mas ele teve a convicção, a certeza de que se não fossem os profetas, o povo não ia longe. Porque o rei que foi perguntar para ele, depois de 45 anos, um rei se dignou a consultar o profeta. E ainda fez meia boca aí. Parece que isso serviu para Eliseu chegar assim: pelo jeito, não vai ter jeito mesmo, só os profetas mesmo. Fiz bem eu em ficar ensinando os filhos dos profetas durante 45 anos. É daí que sai alguma coisa para o povo. Porque se for depender do rei, nós estamos perdidos. Mas aí ele criou um problema nos dias atuais. Qual o problema? Ao invés dos crentes ir para a escola dominical, vai para a escola dos profetas. E aí, mas a escola dos profetas hoje é a escola dominical, não tem nada. E aí a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, depois morreu
a última profecia dele se cumpriu. Jeoás venceu os sírios em 3 guerras, e só. E os sírios não foram destruídos e continuaram azucrinando a vida de Israel. Quer dizer, a sua profecia foi cumprida. Prova de que ele é um profeta de Deus. Está lá em Deuteronômio. Quando eu sei que o profeta de Deus ou não? Quando aquilo que ele fala se cumpre. Mas ele morreu. Mas por que Eliseu morreu? Alguém lendo a Bíblia diz, Deus se enganou aqui. Porque Elias não morreu. E Eliseu, que tinha porção dobrada do espírito de Elias, morreu? Está errado. Eu até brinquei na pré-aula, né? Se Elias subiu ao céu uma vez, o Eliseu tinha que subir 2. Ele tinha que subir, dar uma descidinha e subir de novo, que é o dobro. É um agravante que o Ou Elias então é para o pediu céu a mais morte. alto. E com o agravante que Elias pediu a morte, o Eliseu nunca pediu para morrer. Ou então é para o céu mais alto. Ainda eu ir para um céu mais alto. Mas o Eliseu morreu. Mas por quê que Eliseu morreu? Amanhã alguém pode perguntar para o irmão. O Eliseu tinha porção dobrada e morreu. Então eu não quero ter porção dobrada, eu quero ter porção assim para não morrer. Como é que se explica isso? Irmãos, primeiro, o nosso comentarista fala isso, é muito importante. Eliseu era sucessor de Elias, mas os ministérios eram diferentes. Não tem ministério igual ao outro. Hoje em dia, tem gente que, para dizer que é fiel, é leal a um líder, copia até o jeito de pregar. Fala do mesmo jeito. Eu já vi muito, hoje a gente está sem internet mesmo, então posso falar, né? Eu já vi muito pastor da Universal que até o defeito da mão do Andy Maciel ele imita. Ele não é defeituoso, mas ele imita. O jeito de falar e até a mãozinha. Vocês já viram? Eu já fiz. O timbre da voz e a mãozinha também. Pastor, eu tenho uma irmã que é da Universal e tem um sobrinho que é pastor lá. E minha irmã ligou para mim há um mês atrás, ela ligou e eu atendi. Pois não. Ela falou, olha, eu falei para o pastor lá da Universal que eu tenho um irmão assim, deu o seu nome e ele está te esperando, ele quer te conhecer. Porque eu tenho um irmão que é cabeleireiro, mora em frente à Universal aqui de Itaquera. E meu irmão é quem corta o cabelo de todos esses pastores aí da Universal. Meu irmão não é crente, já preguei o evangelho para ele, falei, mas ele disse que crê em Deus. Bom, e aí ele ficou conhecido, meu irmão ficou conhecido dos pastores lá. E ele conta para os pastores que tem um irmão que é pastor. Minha irmã fez também essa alusão, né? Me mostrou lá para eles, dizendo que eu tenho um irmão assim, e manda ele vir aqui, manda ele vir. E prometeram um presente para mim, uma Bíblia diferenciada, não sei que Bíblia é essa. Aí ela falou assim, olha, tem uma Bíblia de presente para você ir hoje comigo às 8 horas, que o pastor está te esperando, ele quer conversar com você. Aí eu falei para ela, minha filha, o que é que eu vou fazer na Universal? A única coisa que eu sei é que ele lá vai querer me testar, fazer um teste, fazer perguntas, mas ele não tem a resposta que eu preciso, porque o que eu preciso eu estou recebendo de Deus. Lá é diferente, minha filha, a linguagem é outra, não vai dar certo. Então, só para conhecer, eu posso conhecer em outro lugar, mas na igreja lá eu não vou não. Fiz certo ou não fiz? Fez. Então, mas Deus, ao arrebatar Elias e ao deixar Eliseu morrer, ele mostra que Elias é diferente de Eliseu. E a mesma mensagem que ele quis transmitir, e ele transmitiu com Elias não morrendo, ele transmitiu com Eliseu morrendo. Isso que é importante. Os nossos ministérios são diferentes, as nossas qualidades, características são diferentes, mas a mensagem de Deus é a mesma. Daqui a pouquinho eu deixo para os irmãos falarem um pouquinho, só para eu concluir aqui. Então, Elias, o nome Elias quer dizer Jeová é o meu Deus. Ele não morreu. Para quê? Primeiro, para mostrar que o Senhor era o dono da vida. Que ele poupava o seu servo da morte, ao mesmo tempo que determinava a morte da casa de... O fato de Eliseu não morrer e ter dito que a casa de Acabe ia morrer, de Elias não morrer, e a casa de Acabe morreu, conforme a palavra de Elias,
mostrou quem é Deus. Elias, ele veio com essa mensagem. Ele tinha que transmitir para o povo que só o Senhor é. Ele não morrendo e a casa de Acabe morrendo, ele transmitiu a mensagem que Deus queria que ele transmitisse. Segundo, ele subindo aos céus e Eliseu fazendo um milagre lá no Rio Jordão com a capa dele, ele indicou para o povo que o ministério profético iria prosseguir. E eu disse para os irmãos que o ministério profético com Elias ganhou uma nova feição. Então, para Deus dar esta mensagem ao povo, era necessário que Elias não morresse, para mostrar que o ministério continuava, embora a pessoa de Elias não estivesse. Já Eliseu, o nome dele quer dizer Deus é salvação. Como eu disse na primeira lição que a gente teve sobre Eliseu, Elias, ele tinha que mostrar que o Senhor é Deus. E Eliseu tinha que mostrar que Deus ama e salva o pecador. Era essa a mensagem de Eliseu. É por isso que o pastor José Serafim, aqui na aula que ele deu, ele fez uma bonita comparação, né? Elias e João Batista, Eliseu e Jesus. Também o ministério de João Batista, que preparou o ministério de Jesus, e eles eram diferentes. O próprio Jesus disse assim, e quando o povo é incrédulo, não é incrédulo com um e com o outro. Né? Jesus mesmo disse, veio João Batista, que era antissocial, que não bebia, que não comia, e o povo não aceitou. Aí veio o Filho do Homem, que comia, que bebia, que era social, e o povo também não aceitou. Quer dizer, o povo não queria saber das coisas de Deus. Agora Deus traz os ministérios e as pessoas conforme as vontades e o jeito de cada um. Só não aceita quem quer, quem não quer mesmo. Como o nome dele era Deus é salvação, ele morreu para mostrar o quê? Que o Deus Salvador teria de morrer. Ao morrer, e o nome dele querendo dizer Deus é salvação, ele já indicava que o Deus Salvador morreria. Lá na frente, Isaías vai dizer a respeito da morte do servo do Senhor, do Salvador. O Deus Salvador levaria sobre si as enfermidades do povo, como eu disse. Ele morreu doente. Também sinalizando que o Salvador levaria sobre si as enfermidades. É aquilo que Isaías depois vai profetizar, e Eliseu, com a sua morte, ele já indica. E depois Deus, na revelação progressiva, já mostra aquilo que foi um sinal na vida de Eliseu, na morte de Eliseu, depois vai ser confirmado na profecia de Isaías. Pois não, irmão? As pessoas às vezes questionaram sobre o fato de Elias subir ao céu, né, sem passar pela morte. Né? E no caso de Eliseu ter feito também tantos milagres, as pessoas acham que ele também deveria ser. Pois é. Veja só, e Deus as pessoas todas. Então a pessoa avalia, vamos dizer assim, pelo aquilo que a pessoa fez, começa a avaliar assim, né? Agora eu digo assim, pelos grandes feitos, vamos dizer assim, então ele fez mais feitos do que Elias. Agora eu pergunto assim, se eu estiver errado, professor, me corrija, estou aqui para aprender também. Que grandes feitos, ou que grandes obras fez Enoque para também? Se for por merecimento. Exatamente, porque não é por merecimento, né? Não é por merecimento, né? E Deus tem seus planos propostos. Ele mostra isso, que quem controla é. E cada um tem uma mensagem a dar. E o importante é que, morrendo um e sendo arrebatado o outro, ambos cumprem o ministério que Deus quis que eles fizessem. Irmã Maria, também queria falar. Irmã, eu já estou satisfeita com a resposta. Já, amém. Teve mais alguém que levantou a mão? Obrigada, graças a Deus. Nada. Então, a morte de Eliseu não é uma contradição divina, mas uma revelação a mais que o Senhor dá ao seu povo a respeito do seu plano de redenção. Além do mais, Elias e Eliseu nos mostram o quê? Nos mostram a nossa geração. Nos últimos dias, a Bíblia diz que Jesus não vem antes que venha a apostasia.
mas também vencerá a apostasia aqueles servos do Senhor. Uns que dormiram no Senhor e ressuscitarão e serão arrebatados. E outros que não verão a morte, porque estarão vivos no dia do arrebatamento. Então também Elias e Eliseu eles mostram isso. Os servos fiéis de Deus nos dias da apostasia, alguns serão arrebatados sem verem a morte, serão transformados. E outros terão passado pela morte. Mas mesmo assim, alguém poderia dizer, mas Elias morreu, Elias não morreu, e o fato de ele ter ido e Eliseu ter feito um milagre, o povo ficou certo de que o ministério profético de Elias continuava em Eliseu. Então o arrebatamento de Elias e o milagre feito por Eliseu, de posse da capa de Elias, era a prova da continuidade do ministério profético. E agora Eliseu morrendo? Alguém pode dizer, acabou. Agora acabou. Acabou. Eliseu morreu. Não tem mais jeito. Não tem mais profeta. Ninguém saiu aí fazendo milagre, o ministério profético acabou. Alguém podia pensar assim. Mas Deus, irmãos, não é Deus de confusão. A morte de Eliseu tinha que indicar a continuidade do ministério profético, assim como o arrebatamento de Elias indicou a continuidade. É por isso que vem o milagre próximo de Eliseu. O milagre de Eliseu depois da sua morte é para mostrar que o ofício profético continuava. Elias não morreu, mas também não fez nenhum milagre depois que subiu para o céu. E Eliseu morreu e fez um milagre depois de morto. Fez um milagre depois de morto. Ele nem sabe o que fez. Ele nem sabe o que fez. Né? Então o que aconteceu? Eliseu foi sepultado. A entrada do ano, e aí é uma discussão entre a entrada do ano, mas eu entendo que na primavera, que o ano começava na primavera, ou os outros entendem que é no outono, porque seria o ano civil, mas de qualquer maneira, ou na primavera ou no outono, normalmente alguns moabitas, essas tropas dos moabitas que fala aqui, alguém pensa que é um exército, não, era bandido mesmo. Eles vinham lá, é que nem esse novo cangaço que tem aí. É um sem terra, né? Não, esse novo cangaço, é mais um novo cangaço. Vocês já ouviram falar do novo cangaço? Esse pessoal que vai aí nessa cidade do interior, rouba banco, pega refém, limpa tudo lá e tal. Né? Aliás, outro dia lá, a primeira coisa que eles fizeram numa cidade aí foi prender a polícia. Vocês não viram, não? Eles prenderam a polícia, trancaram a polícia. Aí depois eles prenderam, aí eles fizeram a festa nos bancos lá, levaram os reféns e foram embora. Então, e ainda falaram, eu ouvi um cidadão falando que eles são bandidos consensuosos, para não ter troca de tiros, então eles já prenderam a polícia para ficar lá. Exatamente, a roubar em paz, né? Então, é uma turma que vinha esses bandos assim, invadiam, pegavam as colheitas, tudo e iam embora. E estava acontecendo um funeral lá no cemitério onde tinha sido enterrado o Eliseu. Estavam fazendo um funeral, tal, e você sabe que o judeu é todo cheio de coisa, né? Tem que enrolar, tem todo o ritual, o sepultamento, tudo. E normalmente se colocava. Naquele tempo eram cavernas, né? Você lembra do Lázaro, né? Que punha pedra e tal, né? Então estavam lá, aí alguém chegou e falou assim: os bandidos estão aparecendo aí. Aí ninguém quis saber mais de ritual, né? Cataram com o morto, jogaram primeiro que tiver aberto aí e vão embora antes dos bandidos chegarem. E quando jogaram o morto jogaram justo no sepulcro do Eliseu. Não sei porquê, devia estar meio aberto, o primeiro lá, que jogaram lá, e quando jogaram, ele encostou nos ossos. Aí eu gostei do evangelista Luiz Henrique, lá de Imperatriz, que é o irmão que mais tempo
está na internet com aulas da escola dominical, aí diz que o pessoal correu por 2 motivos. Correu por causa dos bandidos, e quando o outro pulou de lá, aí correu todo mundo. E o outro só correu, o que era morto, que ressuscitou, correu por causa dos bandidos. Mas o povo correu dele também. Não é? Mas houve esse milagre. Quer dizer, o cidadão tocou os ossos de Eliseu e saiu. Houve uma ressurreição, que foi a segunda ressurreição operada por Eliseu. Ele tinha que ter ressuscitado só o filho da Sunamita, mas ele tinha que ressuscitar 2. Ele tinha porção dobrada, e foi esse caso aí. Tocaram os ossos de Eliseu e saiu o cidadão correndo lá. Eu fico imaginando, irmão, o seguinte, também foi outro milagre. Um milagre aí, foi 2 milagres. Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, sai para fora, ele saiu. Aí Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Porque estava tudo enfaixado, né? Esse aí já saiu correndo. Mas ia pedir para quê? Já tinha corrido, né? Porque não tinha. Por que aconteceu isso? Porque não tinha quem fosse desligar o coitado, porque já saiu desligado. Deus não repete o mesmo milagre, irmãos. Você tem que aprender isso. Jesus não repetiu um milagre 2 vezes. Teve 2 multiplicações dos pães. Você pode ver lá que é diferente. Aconteceu diferente. E uma vez eu vi um estudo aqui no Belém, até daquele filho do pastor Madonna que faleceu ano passado, ele mostrando que onde tinha mais pães, multiplicou menos. Onde tinha menos pães, multiplicou mais. Então, porque para Deus mostrar como são as coisas. Não, José, não. Então, o pastor ensinando aí, eu achei interessante, eu estava observando essa semana. A minha menina estava assistindo um filme para adolescente, e na história, e o cachorro morre. E ela acabou chorando, né? Eu olhei para ela assim, ela caiu naquele choro profundo. E eu falei: não, vai dar tudo certo, porque o diretor já escreveu a história e ele vai deixar assim, vai dar tudo certo no final. E eu estava pensando com as coisas de Deus, né? Alguém está dizendo aí que Deus está aprendendo com o desenvolver da história, né? Com o desenrolar da história, já tem essa ideia circulando aí. E tem coisas, tanto na vida das pessoas, como na própria história, né? Como sociedade, abrangendo todo o sistema. Parece que há coisas que não vai dar certo, né? Tanto na vida pessoal como na questão de governo, do sistema religioso. Parece que vai dar tudo errado, né? Tudo é um ponto final, né? E Deus pega aqueles fatos que para nós é impossível, e ao nosso ver vai dar tudo errado, né? Não tem solução, e ele acaba encontrando uma solução. Então eu fiquei pensando, eu falei: puxa, se Deus fosse assim, tipo, um cineasta que está dirigindo a história, ele escreveu a história, e nós não devemos nos preocupar, porque a história vai ter um final conforme ele escreveu. Então ele está dirigindo a história. Exatamente. É daí que vem a revelação do Apocalipse, né? Mostrar que no final vai tudo dar certo. Nós temos que ter essa confiança. O melhor. Eu estava ouvindo uma pessoa falar na internet essa semana, e ele lembrava o que Tomás de Aquino disse. O grande teólogo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele dizia assim: Deus só permite o mal porque Ele sempre tira do mal um bem maior. Deus só permite o mal porque Deus sempre tira do mal um bem maior. E se a gente for ver, e João Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, né, daqueles que escreveu na Boca de Ouro, né, João Crisóstomo, escreveu no século VI, ele diz o seguinte: ele diz que o pecado foi providencial. Por quê? Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Para que o homem pudesse ter um bem maior. Se o homem nunca pecasse, ele nunca ficaria à direita do Pai, junto com Jesus, como Jesus prometeu.
E quem vencer se sentará no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono do meu. Quando o homem foi criado, primeiramente, não foi para ficar sentado no trono. Mas por causa do pecado, que foi o mal que entrou na humanidade, veio um vento maior. É por isso que diz que o pecado foi providencial. O pastor falou que Deus está no controle de tudo. Mas eu ouvi um líder evangélico falando esta semana que Deus precisa de nós assim como nós precisamos dele. O que não é verdade. É uma troca de favor. Uma troca de favor. O que não é verdade. Então, o que o milagre próximo de Eliseu nos mostra? Primeiro, que o ministério de Eliseu prosseguia mesmo após a sua. Quando o povo viu um milagre acontecendo, ele disse: o ministério profético continua. E é interessante, mas por quê? Porque Moisés tinha dito: Deus suscitará no meio de vós um profeta como eu, a ele ouvi. Um profeta como eu é um profeta que faz sinais. Quando o povo viu que Eliseu fez um sinal, mesmo depois de morto, esse ministério profético prossegue. E qual foi o primeiro milagre feito por alguém, por um profeta, depois do milagre de Eliseu, desse último milagre de Eliseu? Se você for abrir a Bíblia, começa aí, vai lendo. Você vai ver profetas tendo visões, tendo sonhos, tendo profecias se cumprindo. Mas você não vai ver nenhum profeta mais fazendo milagre. Você vai ver milagres de Deus, mas não feitos pelo profeta. Qual vai ser o primeiro milagre feito por alguém depois desse milagre de Eliseu? Lá em Caná da Galileia, alguém vai transformar a água em. Então, esse milagre de Eliseu fez com que o povo esperasse o profeta que fizesse milagres, que é Jesus, para que o povo não tivesse dúvida de quem o Messias viria, quem seria o Messias. Segundo aqui, quando ocorre esse milagre, se confirma que Eliseu tinha porção dobrada do Espírito de Deus. Eu brinco, né? Deus fez a conta ali, então. Eliseu fez esse milagre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O dobro de 7 é 14. Falta um. Agora não falta mais. Completou os 14. O que também desmonta aquela história: enquanto eu tiver promessa de Deus, eu não vou morrer. O Eliseu já tinha cumprido a promessa do outubro, não tinha cumprido. Eu fico pensando que Eliseu morreu a cabeça meia quente, né? Não é não? Quem sabe, né? Não, eu recebi porção dobrada do Espírito. Aí eu contei, deu 13, o outro deu 7. 7, e daí? Meio confuso. Meio confuso. Os nossos ministérios são maiores do que as nossas pessoas. O ministério de Eliseu prosseguiu, apesar de ele ter morrido. E isso nos fala também do nosso legado, né? O nosso ministério prossegue, apesar da nossa morte. Eu gostei muito, toda essa semana, nessas aulas que eu vi na internet, né? 1 ou 2 professores falaram a respeito de grandes homens de Deus que eles aprenderam com ele e tal, e que já morreram, mas eles disseram assim: mas hoje, quando eu vou fazer uma coisa, eu me lembro daquilo que ele ensinou. Na verdade, o ministério dele prossegue através daqueles que ele formou e que prosseguiram. A pessoa que, por exemplo, recebeu o dom de escrever, eu lembro muito do Orlando Boyle, porque eu sou um fã profissional. Ele já está com o Senhor, mas se ele soubesse que tem alguém usando o livro dele para pregar, eu acho que ele ficaria muito contente. Sem dúvida nenhuma. Não é? Porque o ministério dele está vivo. Está vivo. É o que eu disse aqui, meus irmãos, quando nós estudamos aqui a respeito do apóstolo Paulo, nós dissemos, né? Quando Satanás impediu Paulo de voltar a Tessalônica, ele teve que escrever a primeira carta dele.
Deus permitiu o mal para um bem maior. Porque ele só estava ensinando aqueles crentes daquele tempo. Mas quando ele começou a escrever, ele nos ensina até hoje. Toda a ceia a gente lê. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mas eu recebi um e-mail, irmão, que um certo pastor disse para um crente que Paulo errou quando escreveu o capítulo 9 de Romanos. Eu fiquei sabendo também de um cidadão. Paulo estava enganado. Estava enganado. Eu já ouvi um cidadão também na internet. Os erros do apóstolo Paulo. Mas eu tenho uma dúvida, pastor Paulo. Eu já ouvi um pregador pregar, que o pastor se falou há pouco aí, sobre crente que tem promessa de Deus, que tem uma promessa que não se cumpriu. Duas cumpriu, faltam, né? Se que crente que tem promessa de Deus, ele não morre, né? Eu queria ver sobre aqui, que está em Hebreus, o que vem a ser isso no caso aqui, ele diz assim, né? Hebreus 11. É outro versículo que destrói essa ideia. Ele diz assim, né? Todos estes morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vindo lá de longe. Diz respeito ao que eles pregam aí, dizendo que o crente... Mas desmonta completamente, né? Abraão, Isaac e Jacó não ficaram na terra de Canaã, como donos da terra de Canaã. Nem viram o Messias, não é? Então, isso aí é mentira, esse negócio que não tem problema, não morre. Né? Quem levantou a mão? Pois não, vai morrer babado. Estava desaparecido, voltei. Doutor, em relação ao ministério do profeta Eliseu, eu acho interessante a questão dos 46 anos. Elias investiu em Eliseu. Eu entendo que o maior investimento do profeta Eliseu foi justamente nos 46 anos. Por quê? Porque todo o contexto dos dois ministérios está relacionado ao combate da apostasia. Os milagres são insuficientes para se combater a apostasia. Tanto é que o próprio profeta morreu no estado de enfermidade. Então eu entendo que o profeta Eliseu, ele investiu no ensinamento, na escola dos profetas. A apostasia não se combate só com milagre, mas essencialmente com a instrução, com o ensino consolidado da Torá, da lei. Então eu entendo que esses 46 anos do profeta Eliseu não foi um exílio, ostracismo espiritualmente falando, mas foi um trabalho feito silenciosamente, sem apoio da mídia, sem os holofotes, sem nenhuma alguém para aplaudir, mas silenciosamente. Ele fez um dos trabalhos, no meu entendimento, belíssimos, que é a instrução. O escritor hebreu diz que, se possível, o pecado tinha que ser combatido até, se necessário fosse, o derramamento de sangue. Então eu entendo que o ministério do profeta Eliseu, ele tem essa característica a mais do profeta Elias. O profeta Elias era o combatente, era o profeta do confronto, de tirar as pessoas da dubiedade, da leviandade. E o ministério do profeta Eliseu, ele se destaca essencialmente não só pelos milagres, mas pela consolidação do ensino. Só seremos uma igreja vitoriosa, só seremos melhores filhos de Deus, se nós de fato voltarmos à origem que antigamente nós éramos conhecidos como os Bíblias. Então a igreja essencialmente só pode combater a apostasia com um ensino forte, firme, autêntico e verdadeiro da palavra de Deus. Tanto é que os 10 leprosos foram curados e nenhum deles, apenas um deles voltou para testificar. Em relação ao próprio ministério de Jesus, você não consegue ver o ministério, os milagres de Jesus dissociado do texto, do ensinamento. Então a igreja só será vitoriosa quando ela interagir com os textos sagrados. Só seremos mais fortes contra a apostasia quando nós voltarmos a mergulhar na palavra de Deus. Então eu destaco esse perfil a mais do profeta Eliseu em relação de Elias. O fato desses 46 anos, eles não podem passar batido, eles não podem passar desapercebido de nós. Sem sombra de dúvida, o profeta gastou muito da sua vida ali ensinando.
Ali, de fato, estava a essência do remanescente que ia resistir à apostasia. No século atual, só podemos resistir à apostasia. E aí eu quero ler aqui o brilhantíssimo comentário seu na introdução. Só podemos vencer. Isso aqui, permita-me fazer as suas palavras. Percebemos, portanto, que a apostasia está relacionada com uma atitude de mudança de comportamento, de afastamento de valores supremos, de crenças fundamentais que uma pessoa possui, que fazia viver numa determinada comunidade. Trata-se de uma considerável modificação de crenças e de seus princípios, uma alteração profunda no seu interior, em que a pessoa deixa as coisas mais caras e preciosas que tinha no seu universo de crença, sentimentos e valores para rejeitar tudo aquilo de forma voluntária e consciente. Eu entendo, pastor, doutor Caramuru, que só à volta à Escritura nós vamos conseguir vencer isso aqui que o senhor escreveu. Com muito brilhantismo, como é peculiar da sua pena, do seu ministério, do seu legado. A igreja ela só será legatária quando ela voltar à Escritura. E eu entendo que aqui Deus tem nos trazido para isso. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a participação. Mas é a verdade. Por que depois nós vamos ter Israel, um Amitai, um Jonas, um Oséias? Por causa desses anos que Eliseu trabalhou. Porque quando Amós veio do Reino do Sul, o que ele disse para o sacerdote? Eu não sou profeta, nem filho de... Por quê? Porque todos os profetas que estavam lá tinham sido profetas e filhos de profetas. É isso que eu estou dizendo. Eu sou um corpo estranho aqui. Por quê? É a continuidade do trabalho que Eliseu fez. E é interessante a gente falar dos milagres de Jesus. A gente diz que tem que ter um ministério de milagres, mas tem que ter sim. Quem prosseguiu o trabalho de Jesus? Foram aqueles que ele curou ou aqueles que ele ensinou? Foram aqueles que ele ensinou. E ensinou também que esses começaram a fazer sinais e prodígios. Mas é naqueles que ensinam. Né? E por fim, né? O povo deveria aguardar, que eu já falei, a realização de sinais, que seria o elemento comprovador da presença do Messias. Eu já falei aqui, essa parte eu já falei. Também já falei isso. E Deus abençoe sua alma. Essa é a parte do Humberto que ele coloca aí. E com isso nós terminamos esse trimestre. Uma das ordens dele é ensinar. E de ensinar. Né? Então, que Deus os abençoe. Foi um trimestre muito profícuo. Nós não tivemos tempo aqui, mas eu convido os irmãos para assistir. Nós entregamos semana passada, os irmãos devem ter lido, e depois assistirem a nossa aula, né, que não é pré-aula, que é a aula do apêndice número 3 a respeito do Geazi. Ficou faltando só o estudo do Geazi. Porque com Elias e Eliseu a gente aprende o que fazer. Com Geazi a gente aprende o que não fazer. Tá? O Geazi foi um ministério que fracassou no combate à apostasia. Então, fica aí, se vocês já pegaram semana passada o apêndice, e vocês viram. Na próxima aula, querendo Deus, nós vamos estudar sobre família, criação de Deus, fazer a introdução. Segunda-feira,